Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designeis para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, você que acompanha de casa, que reza conosco, muitos de nossos paroquianos, queridos e amados, mas também muitos de outros lugares. Tem pessoas de outras paróquias, comunidades que estão rezando conosco por terem também a padroeira Santa Rita de Cássia e estão rezando conosco esta novena. Meus cumprimentos a vocês que rezam conosco esta mesma padroeira e aos que rezam de outros lugares, aqui, Granada, Jiquiri, Viçosa, e tantos outros lugares que nos acompanham e rezam conosco esta novena em honra a Santa Rita de Cássia. Nós estamos dentro da novena de Santa Rita de Cássia e dentro da novena nós estamos celebrando hoje a memória de São Matias. E o evangelho que a liturgia desse dia de São Matias traz para nós é bastante pertinente para a nossa vida. Ontem Jesus Cristo dizia: olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se o ramo estar conectado à videira, ele produz fruto, senão ele é cortado, lançado fora, seca. Hoje Jesus Cristo, a palavra usada ontem, eu os disse aqui conectado, mas a palavra usada ontem no contexto do Evangelho de João, e que eu disse que a palavra cara é permanecei em mim. Hoje Jesus Cristo diz assim: permanecei no meu amor. É o convite que o Senhor está fazendo a nós. Então os termos usados ontem, conectado, plugado, ligado, pode ser usado hoje novamente com este permanecer no Senhor, permanecer no seu amor. Jesus Cristo disse assim: olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Só é possível amar o outro se nós fizermos a experiência com o amor de Cristo, porque nós só temos condição de amar como Cristo nos amou depois de experimentarmos o seu amor. Então a liturgia de hoje nos convida, olha, a pensar, a perguntar: como tenho amado o meu irmão? Como tenho amado a minha irmã? É como Cristo me ama? Depois, eu sinto o amor de Cristo, porque se eu não sinto, eu não consigo amar como Cristo me ama. Então o texto de hoje dá um retiro de 1 mês ou mais. É um tempo propício nesta quarentena de fazermos também esse itinerário espiritual, mesmo que na nossa casa. Então aproveitemos o texto que a liturgia desta festa de São Matias nos propõe: permanecei no meu amor. E permanecendo no amor de Cristo, nós temos condições de amar o próximo como Cristo nos ama, e ainda mais, temos condições de produzir frutos. Ele envia: irdes para que produzais frutos. É a palavra de Jesus Cristo. Neste contexto de novena de Santa Rita de Cássia, ontem nós refletíamos a vivência matrimonial de Rita de Cássia, e aí trazia alguns elementos da reflexão, para a reflexão de ontem, sobre o aspecto do matrimônio, que já fazia uma introdução para a temática de hoje. Lembrando sempre que o termo que norteia esta nossa festa é Santa Rita de Cássia, inspiradora para a vida de família. E a cada dia nós vamos tendo temas ligados a essa experiência familiar. Hoje foi reservado para nós a vocação matrimonial. A partir da vida de Santa Rita de Cássia, nós pensamos então rezar a vocação matrimonial. Mas para pensar em vocação matrimonial, e depois em todas as vocações, né, são tantas e tantas vocações que o Senhor nos concede, nos dá à sua igreja. Primeiro precisa entender a dimensão, ou o que significa essa palavra vocação, né? O que significa vocação? Nós já pensamos nisso. Ontem já assinalava para isso. Nós temos vocação, no caso, vocês têm vocação para o matrimônio? Eu tenho vocação para a vida sacerdotal, ministerial. Mas e você? Você já casado? Você ainda não casado? Tem vocação para a vida matrimonial? Porque corre o risco de viver uma experiência de casamento sem ter vida, sem ter vocação. Caiu, como diz o povo, de paraquedas. Bom, caiu, e aí? Como é que fica a experiência do matrimônio? E ontem já assinalava algumas coisas, porque alguns dos fracassos talvez esteja por uma experiência que eu não tive de pensar e de rezar a minha vocação. No caso, a sua vocação matrimonial. Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. É chamado. E isso precisa estar muito forte no nosso coração. Por isso que o padre não exerce uma profissão, ele exerce uma vocação. Por isso que o esposo, a esposa, não exerce a profissão de marido e de esposa, ele exerce uma vocação de esposo e de esposa. E assim tantas outras, né? O leigo, ele não exerce uma vocação profissional dentro da igreja, mas ele exerce uma vocação laical, que tivemos oportunidade de rezar há pouco tempo. Porque entendendo a vocação com a origem de sua palavra como chamado. Deus é quem chama, Deus é quem convoca. Então nós precisamos primeiramente pensar na vocação a partir de um chamado de Deus. É interessante que quando o jovem deseja fazer a experiência para discernir se ele quer ser padre ou não, isso aconteceu comigo, aconteceu com tantos outros, acontece com os que estão se preparando, acontece com os jovens que hoje pensam nessa vida, eles entram no processo de discernimento. Ninguém diz assim: eu vou ser padre e vai e é padre. Não, ele passa por um processo de discernimento. Primeiro as dúvidas, os questionamentos: é isso mesmo que Deus quer de mim? Deus me chama para esta realidade? Como é que fica isso aí? Tem o apoio do pároco, tem o apoio da família, tem o apoio da comunidade, as pessoas vão se ajudando para clarear um pouquinho.
e de a pouco, quando as coisas se tornam um pouquinho mais claras, ele faz então a experiência de ter um acompanhamento vocacional mais preciso, depois até mesmo de ingressar no seminário, e ao longo dos 8 anos, né, de vida de seminário, é tempo de discernimento, para perguntar, é isso que Deus quer de mim? E até nos últimos momentos a pergunta permanece, mesmo já tendo certeza, mas é isso que Deus quer de mim? Deus me quer de fato padre? Ou Deus me quer de fato consagrado? O que Deus quer de mim? Essa pergunta ela é importantíssima para o jovem, para que ele não frustre depois na vida sacerdotal, para que ele não tenha decepção na vida sacerdotal. Alguns até mesmo depois de pensar, rezar e pensar ter discernido, acaba descobrindo depois que não era a vocação que tinha para si. Bom, mas a grande parte faz o seu processo e é feliz no ministério, e aqui eu tenho a graça de agradecer a Deus por ter esta alegria de viver o ministério sacerdotal. Digo tudo isso porque quando eu olho para a experiência daqueles que vão para o sacramento do matrimônio, qual é o discernimento que é feito? É verdade que existe um tempo de namoro, é verdade que existe um tempo de preparação, e é verdade ainda que existe um tempo, né, mais próximo, em que a igreja oferece o que muitos chamam hoje de curso, que no meu entender não pode ser curso, deve ser um momento vivencial de fé para um sacramento que estamos celebrando. E ainda assim muitos reclamam deste curso, porque tem umas etapas, tem uns momentos, e quando se trata dessas etapas, desses momentos, quantos os noivos fazem de forma assim, obrigada, forçada? E principalmente quando acolho noivos que entram nesse processo dizendo, mas eu tenho que fazer mesmo? Mas são tantos encontros assim, né? São 14 encontros, e alguns esquivam, querem reduzir para 12, para 10, para 7, alguns se pudesse fazer em um dia, ou às vezes não fazia, e eu pergunto por que pensam assim? Está abraçando uma vocação, não está abraçando apenas uma aventura matrimonial, uma aventura de casamento. Quem quer abraçar uma aventura de relação a dois faz o que muitos fazem por aí, juntam. Isso é aventura. Se der certo, ok. Se não der certo, paciência. Que não é o correto, que não é o melhor. Quantas gente estão vivendo assim, mas não é o melhor, não é o correto. Porque o melhor é viver na presença de Deus, tendo aquilo que o Senhor oferece para nós, tendo aquilo que o Senhor nos dá como graça. O sacramento do matrimônio é o momento em que você acolhe, a partir da sua decisão de dizer sim um para o outro, a bênção de Deus na sua vida. E quantos rejeitam esta bênção sem ter motivo? Tem pessoas que estão há 5, a 10, a 15, a 20, a 30 anos juntos e não querem fazer a experiência de acolher a bênção matrimonial na sua vida. E a pergunta fica sempre, por quê? Por que não querem? O que falta? Vivem tão bem, têm experiência já de estarem juntos, então muitos adentram para essa aventura. Agora o casamento, quando eu entendo ele como um processo de discernimento que eu quero abraçar na presença de Jesus Cristo, na presença da igreja, é algo que é vivenciado a partir de uma vocação. E vocação a gente não descobre assim no estalar de dedo, e vocação a gente não decide eu quero e pronto, não. Vocação, eu preciso de ter um processo de vida, de oração a mais. Eu preciso ter um processo de vida de oração a mais. E quantas das vezes eu não tenho? E muitas das vezes, falando desta realidade, eu dizia, olha, o padre passa 8 anos no mínimo, alguns até mais, pensando e rezando a sua vocação. E uma das dimensões do tempo de formação é a dimensão da espiritualidade. Ele reza diariamente. Ele reza fazendo retiro, né, de 5 dias ao longo do ano, 2 retiros. Depois, para a ordenação sacerdotal, precisa de retiro, precisa de tempo de oração. Depois de padre, ele continua fazendo retiros anuais e convidados à experiência de oração. E quantas das vezes a nossa família não faz essa experiência? E aqui eu digo família porque a família, isso vai aparecer no roteiro de reflexão do mês de julho, a família é o lugar de onde brota a vocação.
Então você é convidado já a rezar o roteiro do mês de julho, porque a família é o lugar de onde brota a vocação. E esta vocação que brota da família, ela vai bem se a família vai bem. Então, enquanto família, nós precisamos pensar a experiência da vocação. Talvez eu não tive esse processo todo de pensar a minha vocação. Eu vi e gostei, e então aproximei, e então namorei, e então casei. Não pensou, não rezou, não colocou na presença de Deus. E nós precisamos de Deus para a sua vida, e entendendo os desígnios de Deus para a sua vida, ela foi fazendo do seu jeito, da sua forma, e viveu essa experiência do matrimônio. Mas isso nos inspira a pensar o que nós estamos rezando hoje, a vocação do matrimônio. Então, enquanto família, eu preciso pensar, eu de fato tinha vocação, e eu de fato tenho vocação para viver isso que o Senhor me confiou, porque é chamado, e não é chamado da sua namorada, não é chamado do seu namorado, não é chamado da sua esposa, do seu esposo, não é chamado da comunidade, não é chamado dos amigos, é chamado de Deus. Por isso que nós precisamos pensar seriamente, e por isso que quando converso com os noivos, eu tento fazer com que eles pensem que o que eles estão decidindo para a vida deles não é só deles, mas é também projeto de Deus, é também vontade de Deus. E quando as coisas não vão de acordo com o projeto de Deus, as coisas não dão certo, ficam erradas. Então eu preciso pensar como eu estou fazendo o meu caminho, o meu itinerário de experiência vocacional para os que vão ao tratamento do matrimônio um dia, mas para quem já abraçou, como que está vivenciando isso na vida do dia a dia de família, e como está colocando isso para o seu filho, para a sua filha, a experiência vocacional. Porque tem pessoas e tem família, e nós precisamos dizer isso, nós precisamos rezar isso, que não entendeu a vocação matrimonial, e aí diz assim: o meu filho pode juntar com outra pessoa, não tem problema, hoje é assim, todo mundo faz. E nós vamos entrando na mania de todo mundo faz, e aí o meu filho pode juntar com outra pessoa, não tem problema, eu apoio, eu abençoo, eu permito que a namorada do meu filho venha dormir aqui em casa, mas eu permito que o namorado da minha filha venha dormir aqui em casa, não tem problema não, todo mundo faz isso. Nós vamos normalizando aqui no que é pecado na vida dos nossos filhos, porque você e porque eu talvez não tenha entendido que a vida matrimonial parte de uma vocação que é chamado de Deus. Porque quando eu entendo que é chamado de Deus, eu não permito isso não. Eles podem até fazer, mas vai fazer contra a minha vontade. Eles vão até fazer, mas não foi o que eu ensinei. O problema maior é quando há incentivo. O problema maior é quando há apoio. É preciso ter respeito, é diferente. É preciso compreender a decisão do outro e respeitar a decisão do outro, mas não é preciso apoiar, não é preciso incentivar. Então pensar a vocação do matrimônio é pensar a vocação para os que vão abraçar, mas é pensar a vocação para quem já vive o matrimônio, seja ela a partir de uma experiência de vocação ou não. Talvez aconteceu e por um processo natural você viu, gostou, casou e vive de tal forma, e às vezes nem tinha vocação. Alguns fica mais claro, outros não, a sua grande parte sim. Então nós precisamos pensar para que o meu filho, para que a minha filha, para que a nossa sociedade, enquanto cristãos, aqui nós falamos para cristãos, não falamos para pessoas de fé, porque nós enquanto cristãos não podemos permitir que os nossos filhos vivam uma experiência diferente da que eu vivi, ou seja, de entrar na igreja, de pedir a bênção, de viver a graça matrimonial na minha vida. Eu não posso permitir isso, e para não permitir isso, para não compactuar isso, você precisa educar o seu filho desde cedo. É por isso que eu insisto quando faço os batismos, para que os pais tragam seus filhos, para que os pais sejam incisivos ao falar para eles dos valores cristãos, dos valores aqui. E quando isso fica incontido na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do filho, muitos e muitos não fazem a experiência de outros, vivem a experiência de vir aqui. E quantos são os que vêm porque têm fé, porque acreditam, porque viveram isso dentro de casa, então abraçam o sacramento do matrimônio.
Talvez não tenha o processo que dizia no início de discernimento, de pensar, de rezar, talvez não, mas aprenderam a partir de uma experiência de vida, de família, que a bênção de Deus é importante. E agora eu coloco mais um elemento: a bênção de Deus é importante, mas eu preciso também entender o casamento, a vocação matrimonial como chamado, vocare. O Senhor é quem chama, o Senhor é quem convida. Por quê? Porque o Senhor precisa de mim para uma missão, para a missão ministerial, sacerdotal, e aqueles que vão para o matrimônio para uma missão de constituir uma família na presença de Deus. A sua família tem sido constituída na presença de Deus? E quando eu digo uma família que está sendo constituída na presença de Deus, não é uma família que busca sacramentos, porque às vezes nós somos cristãos de viver sacramentos, batiza, faz comer Eucaristia, crisma, alguns casam e desaparecem, somem, e depois de morto vem, trazido por outros, aí já passou. Então nós precisamos atentar para não viver uma experiência de vida de fé sacramental apenas. Os sacramentos são aqueles que nos ajudam a viver essa experiência de fé. O sacramento do batismo é aquele que nos introduz, a Eucaristia que nos alimenta para um serviço de missão dentro da comunidade. A vocação está permeada de tudo isso. E enquanto vocação para o matrimônio, eu preciso entender essa dinâmica na minha vida para que eu possa viver a minha família como um chamado de Deus. Olha que bonito, Deus me chamou para ser pai e chefe de família. Deus me chamou para ser mãe e chefe de família. Deus me constituiu para viver a experiência familiar. É Deus que me chama. Quando eu entendo essa dinâmica de que é Deus que me chama, torna muito mais fácil, torna muito mais tranquilo, porque eu vou vivendo uma missão de que Deus quem me chamou, e eu vivo isso alegre, porque o Senhor que confiou a mim, e eu vivo isso feliz, porque foi Deus que confiou isso a mim. Seja na vocação matrimonial e nas demais vocações, nós somos felizes. Eu sou feliz porque eu estou fazendo e realizando um pedido de Deus, um chamado de Deus na minha vida, e me esforço para que ele seja o melhor possível, apesar das limitações. Enquanto família, também preciso pensar e esforçar, apesar das limitações, para viver o chamado de Deus para a vida matrimonial e vivenciar esta vida matrimonial. Por isso, querido irmão, querida irmã, reze com o seu filho, reze com a sua filha, leve-o a pensar e a decidir os seus caminhos a partir de uma experiência de intimidade com Deus. Quer namorar? Namore, mas peça que esse namoro seja santo, esforce para que esse namoro seja santo. Quantos hoje não vivem mais a experiência do namoro santo? Não vivem mais a santidade do namoro? A castidade já não é mais respeitada na vida de namoro. O outro já não é mais respeitado na vida de namoro. Quantos que vivem essa experiência de forma tão assim? Porque nós normalizamos. É normal, todo mundo faz. E família cristã, família que foi chamada por Deus para viver essa experiência, não pode fazer aquilo que os outros fazem e que não está de acordo com os projetos de Deus. Não pode normalizar aquilo que é pecado. Não pode. Nós não podemos compactuar com isso. Por isso, viver esse chamado de Deus é sério para a nossa vida, e às vezes nós levamos como se fosse algo assim do dia a dia. Não é só um casamento, não é só entrar na igreja, não é só receber uma bênção, não é só fazer a festa, não é só fazer as fotos. Não, é um chamado que Deus faz, e se é um chamado que Deus faz, eu preciso pensar, mas não só pensar, rezar. Por isso eu sempre proponho que os casais de namorados deveriam fazer um processo de discernimento a partir de uma direção espiritual. O sacerdote ele faz ao longo de toda a vida de preparação um caminho de direção espiritual, e depois de padre continua este caminho também. Os nossos jovens fazem isso. Você que é casado fez isso no tempo de namoro, teve um diretor espiritual,
para ajudar você a pensar a sua vida de namoro, para ajudar a você a pensar a sua vida de casal. Você, enquanto mãe, pai, esposo, esposa, tem um diretor espiritual? Tem. Você procurou o seu pároco para fazer isso? Para ter de tempo em tempo uma conversa, né, na dimensão espiritual? Não, muitas das vezes não, ou no comum não. E aí, quando está na tábua da beirada do casamento, tem que vir, aí a gente tenta se lançar com todas as forças, até mesmo se esforçando para entrar no buraco, para tirar o casamento de lá, para ver se salva. Isso quando vem, porque muitos depois perdem por aí. A maioria dos matrimônios que eu abençoo e que eu tenho oportunidade de conversar com eles, antes eu digo a eles, ao noivo e à noiva: meu filho, minha filha, quando você perceber que não dá mais conta das dificuldades do matrimônio, procure a igreja, procure o padre, procure a pastoral familiar, procure alguém que possa te ajudar. Quantos que vão vivendo dentro de quatro paredes as limitações da vida, as dificuldades da vida matrimonial, e não procura? Talvez porque não entendeu que o casamento é chamado. Então, quando eu passo por perrengues na minha vida, eu vou correndo a alguém para me ajudar, para me dar apoio, porque eu estou vivendo uma experiência de missão que Deus confiou a mim. E se é uma experiência que Deus confiou a mim, eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Então você também não pode vacilar. E para não vacilar, querido irmão, querida irmã, é preciso de muita oração. Para você que é jovem, para você que vai abraçar o sacramento do matrimônio, para não vacilar, você precisa ter discernimento. Descobrir se é isto mesmo que Deus quer para você. Descobrir se esta é a pessoa que Deus quer para a sua vida. Quando nós fazemos isso num processo mais profundo e sincero de intimidade com Deus, permanecendo no seu amor, a chance de dar certo é muito maior. Os que já vivem, agora buscam viver e entender isso que vocês vivem enquanto matrimônio, enquanto chamado de Deus. Deus te chamou e te confiou a missão de ser família. Então eduque estes que são responsáveis, pelos quais vocês são responsáveis, para que constituem famílias a partir do projeto de Deus na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, apresentemos a Deus as nossas necessidades. E a primeira dela, nós vamos apresentar a Deus, rogando ao Senhor que livre o nosso país, o nosso mundo, desta pandemia, que possamos ficar livres do coronavírus e assim voltarmos à convivência tão própria do ser humano. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.